Olá, Shalom, Pastor Rui Nascimento, dando sequência a esse estudo e o vídeo anterior, para quem viu, o vídeo número 17, ele terminou de uma forma assim abrupta, porque eu não estava atento ao tempo que eu tinha para gravar e acabou dessa maneira. Então nós vamos continuar esse estudo lá em Lucas 10, quando o Senhor Yeshua fala com o doutor da lei o que é que ele tinha que fazer. Em Lucas 10, versículo 25, levantou-se certo doutor da lei, querendo pôr Yeshua à prova, perguntou-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta foi clara: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Yeshua lhe respondeu: como é que está escrito na lei? Como é que tu entendes? Respondeu-lhe o homem: bom, olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, ele citou Deuteronômio 6,4. E depois ele disse: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele citou Levítico 18. E então o Senhor Yeshua respondeu para ele: então lhe disse Yeshua: respondeste bem, faz isso e herdarás a vida eterna. O problema está em que ninguém tinha feito isso até aquele dia, ou muito poucos o tinham feito. Se nós considerarmos Abraão, que viveu antes da lei, se nós considerarmos Noé, se nós considerarmos Enoque, se considerarmos uma série de pessoas, nós não sabemos o que é que Deus fez com eles, o que é que aconteceu, não estamos aptos para julgar isso. Mas dentro daquilo que Yeshua disse, faz isso e viverás. O que é que Yeshua quis dizer para ele? Tu já andas fora, não fizeste isso até agora, não tens condição de viver. E Yeshua também não se exaltou a ele próprio ao ponto de dizer assim: olha, segue-me e viverás. Não foi isso. Yeshua disse: faz isso e viverás. O homem não era burro, sabia que não o tinha feito e, portanto, não tinha condição de viver a vida eterna. Precisava de Yeshua também. Isso é mais que claro. Mas Yeshua não disse: confessa-me com a tua boca e serás salvo. Yeshua não lhe disse isso. Mas o que nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, é isso. Ou no versículo 9, se com a tua boca confessares Yeshua como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E isso não é verdade. Serás liberto. Há uma libertação imediata. E se você morrer de seguida, aí sim, você terá salvação. Mas se você viver nesta vida e voltar à sua vida pecaminosa, você não vai ser salvo. Porque então cumpre-se o que Pedro diz lá, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Não há a menor possibilidade de alguém confessar Yeshua e continuar andando na sua vida perversa e ser salvo. Isso não existe, isso é mentira. Isto aqui induz você à mentira. E você não entrará no reino dos céus se você acha que você confessou Yeshua e pode andar na fornicação, na prostituição, na mentira, no adultério, no roubo, levantar falso testemunho, acusações infundadas e por aí vai. Uma série de coisas que você sabe muito bem que não batem com as coisas do Espírito e que são carnais, como Paulo muito bem disse no capítulo 2 desta carta de Romanos e que nós já estudamos mais que suficientemente. Então não existe a menor possibilidade de confessar Jesus e ser salvo. Não. Confessa Jesus e é liberto. A palavra certa aqui é liberto, não salvo. E depois o versículo 10 diz: pois se com o teu coração creres para a justiça e com a boca fazes confissão para libertação. Mais uma vez, não é para salvação, é para libertação. E isso é o que Deus nos apresenta em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 14. Se nós formos lá, nós vamos ver que a mesma justiça que Deus nos apresenta lá, nos apresenta aqui. Quer ver? Está escrito assim: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje eu te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus mandamentos, guardes os seus estatutos e as suas leis, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Foi a resposta que o Senhor Yeshua deu para aquele doutor da lei lá em Lucas 10, 25. A mesma resposta. E então, quando o Senhor o questionou, ele lhe respondeu o quê? O que estava na Torá. O que estava na Torá. Há pouco eu disse que era do capítulo 18 de Levítico, mas não é, 19. Capítulo 19, versículo 18. Está escrito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não foi Yeshua que deu esse mandamento. Esse mandamento está na lei, está em Levítico 19, 18. Yeshua não criou nada, não inventou nada. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Mas isso já está escrito em Deuteronômio 6, 4.
Yeshua não veio inventar nada, ele só veio cumprir a lei de Deus, ele veio trazê-la, veio vivê-la e veio ensiná-la. E ele a mim tem-me ensinado dessa forma, é desse jeitinho. Agora, eu não tinha condição nenhuma de ir para esta lei e enxergá-la dessa forma e ver nessa lei Yeshua se eu não tivesse confessado ele, para que eu fosse liberto, para que os meus olhos fossem desvendados. Lembra quando Shaul ou Paulo, quando Yeshua apareceu para ele, ele caiu por terra, tiveram que guiar ele, porque ele não via mais, e quando Ananias orou por ele, as escamas caíram dos seus olhos. Caíram umas escamas dos seus olhos e então Paulo recuperou a visão, porque essas escamas que estavam nos olhos de Paulo, que estavam nos meus olhos, caíram no dia em que eu confessei ao Senhor Yeshua, porque eu sou uma ovelha perdida da casa de Israel, e aquilo que Deus tinha gravado no meu coração veio imediatamente para dentro dele. E estava fora, veio imediatamente para dentro dele através da ação do Espírito Santo de Deus. E isso é o que acontece com todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você é uma ovelha perdida da casa de Israel, estas palavras que eu estou falando aqui, elas vão entrar no teu coração, vão te tocar e você vai crer e você vai dizer: eu entendo estas palavras são para mim, essas palavras são palavras de verdade, são palavras do meu Senhor, porque o Senhor Yeshua disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e de modo nenhum seguirão os estranhos. Provavelmente você anda dentro de igrejas de estranhos, onde os lobos estão te devorando, estão te despindo, estão te roubando, estão te achincalhando, estão te mandando para casa a pé, você botar tudo lá no altar para Deus te abençoar. É mentira. O sacrifício perfeito foi feito pelo Senhor Yeshua. Não há envelope nenhum, não há dinheiro nenhum que compre Deus. Deus não está à venda, Yeshua não está à venda, o sangue de Yeshua não está à venda. É você quem está à venda. Porque Satanás te colocou para vender e Yeshua foi lá e te comprou, mas te comprou com o sangue dele, um sangue perfeito. Para quê? Para que caiam as suas escamas e que você venha a enxergar essa palavra segundo o Espírito Santo de Deus e não segundo a teologia bacoca desses homens que são perversos e que têm feito a mesma coisa que os judeus faziam lá atrás. Trocaram a lei de Deus pelas suas próprias leis, criaram os seus mandamentos, criaram os seus estatutos, criaram as suas doutrinas, colocaram dentro das suas igrejas os seus desejos, os seus impérios, e eles estão te enganando. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. Sem presunção, duvido que alguma vez você tenha ouvido um estudo bíblico como você está ouvindo aqui comigo. Eu duvido que alguém tenha tido coragem de colocar na internet esse estudo feito de maneira aprofundada como nós estamos fazendo aqui. Não para a minha vanglória, não, porque aquilo que eu tenho, eu recebi do alto para te dar, para te passar, não para te enganar. Eu não vou te pedir dízimo, não vou te pedir oferta, eu não preciso do seu dinheiro para nada, graças a Deus. Você precisa desta palavra. Mas eu não preciso de você para nada. Nada. Nunca vou te pedir um centavo para o meu programa de televisão, para o meu programa de rádio. Se algum dia eu fizer programa de rádio ou televisão, há de ser com o dinheiro que Deus me der, não com o seu. Mas se você quiser me pedir o endereço, ligar para mim para colocar uma oferta na minha conta, eu também vou aceitar. Mas não estou te pedindo nada, tá? E só estou brincando aqui, viu? Mas se você quiser fazer, de repente, até me dá um jeito. Muito bem, vamos voltar ao sério. O versículo 11 já diz: como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Você vê que agora eles já voltaram cá no versículo 11, já voltaram a dizer como diz a Escritura, mas você vê como distorcidamente no versículo 6 eles dizem: mas a justiça que vem da fé diz assim. Eles não falam que é a Escritura, não falam que foi Moisés. Por quê? Porque eles querem descartar a lei. Eles querem descartar a lei. Então eles querem dizer que foi Paulo que trouxe essa pregação, mas não foi. O Paulo não escreveu isto nunca. Isto foi distorcido. Por quem? Não sei. Também não me interessa. Nem será julgado por mim. Quem vai julgá-lo, eu sei. E aí não tem chance, não. Então eles voltam à Escritura, que eles nunca deviam ter saído dela. Eles iniciaram lá no versículo 5, Moisés descreve a justiça que vem pela lei dizendo tal. E depois, no versículo 6, eles distorceram, descartaram a Escritura para voltarem agora com ela. Está errado, meu querido. Está errado. Então no versículo 11 diz assim: como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Agora aqui sim,
Eu creio nele, agora eu não sou mais confundido. Agora a lei que está aqui, a palavra de Deus é revelada. Ela é revelada. E aquela letra que era morta ganhou vida. Ganhou vida através do Espírito do Filho, através do Espírito do Pai, que é o Espírito Santo de Deus. Não é do Filho, não. Sabe porquê que não é do Filho? Aqui é outro engano. As pessoas dizem, o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é do Pai. O Espírito Santo não é de Yeshua. Quer dizer, é porque ele herdou todas as coisas e tudo o que é do Pai é dele. Mas Yeshua teve que ser ungido com o Espírito Santo. Ele não era um homem ungido quando nasceu. Aí talvez para você vai dizer assim, não, mas que barbaridade que esse homem está falando aí. É só você ler Atos no capítulo 8, no capítulo 10, versículo 38 ou 48, vamos lá, certificar. 10, 38, salvo erro, não tenho a certeza, mas vamos ver. O capítulo 10, versículo 38, é isso mesmo, capítulo 10, versículo 38 de Atos, Pedro diz assim, como Deus ungiu o Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Deus o ungiu. Ele não era um homem ungido. Deus o ungiu. Entenda isto. Igualzinho você e eu. Se Deus não nos ungir, nós não temos condição nenhuma de enxergar estas Escrituras da forma que elas são. Se Deus não derramar o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de Deus já está em mim, porque eu respiro, você também, qualquer ímpio já tem o Espírito de Deus porque respira. Agora, o Espírito Santo é outra história. O Espírito Santo é o Espírito da revelação. É o Espírito que nos dá acesso às Escrituras. É aquele Espírito que faz cair as escamas, como as de Paulo caíram. Então agora sim eu tenho condição de analisar essas Escrituras pelo Espírito Santo de Deus e retirar delas aquilo que eu preciso para a minha vida e para a sua. Eu fui ungido dessa forma para que hoje eu possa trazer a você, chegar a você com essa direção. Se você não aceitar, tudo bem, não tem problema nenhum, minha parte está feita. Então eles continuam e dizem, pois não há diferença. Eles não, Paulo. Aqui Paulo já está escrevendo de novo, já voltaram a passar a palavra para ele. Pois não há diferença nenhuma entre judeu e gentio. Quando aparece na sua Bíblia, nas suas Bíblias aparece, porque o judeu e o grego, não há grego, é gentio. Também não existe judeu e grego. Dá a ideia que o resto do mundo está fora das Escrituras. É judeu e gentio. Todo aquele que não é judeu é gentio. Todo aquele que não é filho de Jacó é gentio. Porquê gentio? Porque não tem a lei de Deus, porque nunca teve, nunca soube, nunca carregou. Não tem os patriarcas, não tem os profetas. Todos os patriarcas, profetas, tudo isso provém de onde? De Deus, exceptuando Abraão, Isaque e Jacó. E aí Deus mostra que em Abraão, a linhagem de Israel também viria a ser do povo de Deus. Porquê? Porque foi a eles que foi dada a lei e Deus mandou que Abraão fosse circuncidado, exatamente para começar ali com o sinal de Israel, o sinal do povo de Deus, o sinal da aliança eterna entre Deus e o seu povo. E agora, o capítulo 11, nós vamos entrar mais profundamente nessa matéria que eu acho apaixonante e maravilhosa. Então, muito bem, não há diferença nenhuma entre judeu e gentio. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Se você, sem lei, sem conhecer a Torá, sem os mandamentos, sem nada, você está com uma dor e chama, Deus, por favor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Porquê? Porque Ele é o Deus de todos. Ele não é Deus só de Israel. Ele não é o Deus de Israel. Ele é o Deus de toda a carne, de todas as nações. Ele fala isso em Jeremias. Em Jeremias 27, Deus fala, eu sou o Deus de todas as nações. Ele é o Deus de todas as nações. Agora também estou na dúvida se é 27. Pelo menos tem lá um 27, se é versículo ou capítulo, aí eu acho que é 27, 48, mas eu não tenho a certeza, então eu gosto de falar e comprovar. Não é 27, não. Viu? É no capítulo 27. Então, há de ser em outro lugar. É no 32, 27. Eu falei que tinha um 27 pelo meio. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Jeremias 32, 27. É tanto capítulo, tanto versículo, que alguma coisa há de ficar para trás. Pouco importa. Importa é que está aqui, gravado. Qual é o número que está lá? Pouco importa, até porque eu reescrevi a Bíblia toda, 100 capítulos e versículos, e eu espero que Deus me dê condição de publicá-la.
Aí precisa de muito dinheiro que eu não tenho. Se você quiser ajudar, está aí, ó. Está aí uma forma de você me ajudar, mas precisa de muito dinheiro. Um dia há de chegar, eu creio. Se não chegar é porque não era de Deus. A Bíblia com capítulos e versículos engana todo o povo. Porque pegam num versículo erradamente e fazem dali uma doutrina completamente cega e maluca, como eu tenho visto tantas aí. E você talvez também, mas talvez você esteja um pouco distraído ou menos atento às coisas. Bom, então todo aquele que invocar o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será liberto. Mais uma vez, não é salvo. Como então invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem o anuncie? E como anunciarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De maneira que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? De Gênesis a Malaquias. Se não ouvirem isto, acabou. Não há palavra de Deus. E sabe uma coisa? A maioria das igrejas descartam de Gênesis a Malaquias. Já vi um monte de pregadores dizer: começa por ler Lucas, começa por ler Mateus. Mas porquê? Começa por ler Bereshit, no princípio, Gênesis. Eu nunca fui no cinema, também não vou, mas quando eu ia, não ia no cinema, 20 minutos antes do filme acabar. Eu ia antes do filme começar para entender o filme. Se você começa a ler em Lucas, você vai entender o quê? Começa lá atrás para entender tudo, como eu comecei há 20 anos atrás. Ninguém me falou nada, só o Espírito Santo de Deus que me tocou. Comecei em Bereshit, comecei em Gênesis, acabei em Apocalipse. Não parei até ler tudo em 3 meses. Mas eu estava dedicado, entregue, para que hoje eu possa estar trazendo a você essa palavra. Muito bem, vamos terminar esse vídeo por aqui, antes que o tempo acabe, e depois nós continuaremos então a partir do versículo 17, onde Isaías vai então falar o que é que está profetizado. Então, fomos até o versículo 16 do capítulo 10 e o próximo vídeo iremos até o capítulo... começaremos no versículo 17 do capítulo 10. É isso mesmo. Até lá então.